7h27, voltamos. Muito bem. 7h28 já, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje estamos recebendo o secretário de Estado de Educação, Alan Porto. Bom dia, Alan. Bom dia, Paulo. Bom dia, Vinícius. Para mim é um prazer enorme estar aqui na Rádio Jovem Pan, falando sobre educação. E quero aproveitar e cumprimentar aí toda a comunidade escolar, profissionais de educação, alunos, né, famílias, para a gente ter esse bate-papo aí super bacana. Esse bom dia estendido ao Sintep de Várzea Grande, não? O Sindicato dos Trabalhadores sempre é bem-vindo, são professores, são profissionais da educação e eu tenho certeza que o diálogo respeitoso, educado, ele é sempre bem-vindo. Um cumprimento a todos também. Lógico que você sabe porque eu fiz a provocação. Bom, temos bastante assunto para falar, muita coisa da secretaria, mas claro que essa pergunta, você sabe que passaria por ela. Vamos lá, está em discussão a questão do Adalgisa receber lá, se transformar num colégio militar ou não. Sobre o evento, sobre o que aconteceu lá, nós discutimos aqui, eu acho que já foi amplamente discutido, debatido, vídeos mostrados, eu acho que todo mundo já formou opinião a respeito daquele evento, né? De como as coisas aconteceram. A secretaria pediu anulação daquela audiência pública. Vai fazer outra? Tem data já, não? Bom, como foi dito aí, vocês viram as imagens lá da Adalgisa. É importante dizer que o processo de transformação ou criação de uma escola militar, ele segue ouvindo a comunidade, né? E ali a gente estava naquele momento para apresentar como que funciona a escola. E não é diferente da escola regular, é muito importante a gente deixar claro isso para o ouvinte. Porque os professores, o currículo da escola, os recursos que a escola recebe é o mesmo de uma escola regular. O que muda é a gestão daquela unidade. E a gestão ela é feita pela Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiros. O quadro de professores O quadro de professores igual. É o mesmo, o material didático é o mesmo, os recursos que recebe é o mesmo. O que muda é a gestão, o corpo gestor, diretor da escola, os coordenadores são os mesmos. E ali tem uma equipe que faz uma gestão, acompanhamento, cumprimento da jornada de trabalho, cumprimento das aulas, tem a questão da disciplina, que isso é importante, tem toda uma estratégia que aquela escola se organiza. Então é isso que muda. E isso tem dado certo nas 27 escolas militares que a gente tem no estado de Mato Grosso. Basta olhar os nossos indicadores de qualidade de educação. No último IDEB, que foi 2021, das 10 escolas que nós temos entre as melhores, ou é a escola militar ou é a escola de tempo integral. Então, o que nós queremos, no final das contas, é promover a equidade, independente de modalidade, se é a escola de tempo integral, se é a escola militar, se é a escola regular, se é a escola vocacionada para o esporte, se é a escola vocacionada para línguas. O que nós queremos é colocar alternativas para os nossos estudantes. E os nossos estudantes ali têm um leque de oportunidade. Eu quero ingressar em escola A, quero ingressar em escola B, eu quero uma escola normal, né? Então, isso fica a critério do estudante e do responsável. E no caso da Adalgisa, nós começamos as aulas no dia 6, nomeamos uma diretora lá, que é a Valdelice, é uma pessoa competente, já foi diretora regional de educação, tem uma ampla experiência, mais de 25 anos, professora efetiva, e está lá para fazer gestão e organizar. E a questão da audiência, nós estamos nos organizando, né? Queremos que, de fato, a comunidade escolar daquela região, os pais, os estudantes da escola Adalgisa participem. Porque o que nós vimos nas últimas 2 audiências não foi a participação efetiva de quem mais interessa, que são os estudantes daquela unidade. Bom, nós debatemos aqui também o problema, os nossos ouvintes conhecem o nosso posicionamento aqui, não houve nenhuma conversa com a própria secretaria, porque se tratava de uma opinião, então não havia essa necessidade. Evidente que você não conhece o nosso posicionamento aqui, não houve realmente lá audiência, não teve tempo de fala. Sim. Então, quando você impede alguém de falar, você impede de acontecer um processo democrático. Né? Então, isso é inadmissível. Do outro lado, o que a gente... quais os pontos negativos alegados para da escola militar? Por quê? Qual que é o calcanhar de Aquiles, né? O que tem de errado nela? Por que não serve? Estamos aguardando. Mas o que eu quero te perguntar é por que o Adalgisa?
Vamos lá, dentro do nosso planejamento e dentro das nossas políticas, nós temos 140 prefeitos solicitando unidades, solicitando escolas militares. E quando a gente vai analisar uma unidade, a gente tem como foco o ensino médio. Como vocês sabem, o estado de Mato Grosso está em fase de redimensionamento, onde os municípios atendem a educação infantil, atendem os anos iniciais e o estado o ensino fundamental, os anos finais e o ensino médio. Mas o grande calcanhar de Aquiles nosso é o ensino médio. Os resultados da Fundação Getúlio Vargas das avaliações de 2022 demonstraram que a nossa educação melhorou em 18%. Mas quando a gente estratifica esses dados, nós melhoramos muito no ensino fundamental, mas no ensino médio ainda a gente tem aquele problema de evasão, a gente tem aquele problema de tornar aquele ambiente de sala de aula um ambiente transformador, motivar esses estudantes. Então tem uma série de variáveis aí que você tem que entender, aprofundar para a gente tomar as decisões. E a Dalgisa é uma escola 100% ensino médio. É uma escola que você tem ali profissionais na área militar, tanto do Corpo de Bombeiro quanto da Polícia Militar, disponível para fazer aquele atendimento. Então nós colocamos a Dalgisa, por ser uma escola grande, ser uma escola de ensino médio, ter uma quantidade grande de estudantes ali para ouvir a comunidade. E ouvir a comunidade é fazer audiência pública. Se a comunidade ali entender que aquela escola não vai ser transformada, ela não vai ser transformada. Aí nós temos outras unidades dentro de Várzea Grande para a gente estar estudando, conversando com a comunidade. O importante é dizer que dentro das políticas públicas do estado de Mato Grosso, tá para a gente ampliar de 30 unidades até o final da gestão do governador Mauro Mendes, a gente chegar a 60 unidades militares no estado. Esse número de 60 escolas militares é um objetivo, uma necessidade e o porquê de 60? Por que não 40 e por que não 100? Bom, 60 porque vocês sabem que é uma gestão militar e a gente não tem efetivo suficiente para ter uma quantidade maior do que essa. Então isso está dentro do planejamento, levando em consideração o diagnóstico que foi feito na secretaria, o que nós teremos de profissional dessas duas, tanto do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar, que tenham condições, porque não é simplesmente só ser militar, ele passa também por uma seleção interna, se tem vocação educacional, se tem uma formação pedagógica, se já participou de algum processo de formação. Então tem um critério também para aquele oficial assumir aquela unidade. E dentro do levantamento, dentro do diagnóstico, a quantidade de profissionais que nós teríamos nesse período de 4 anos, nós chegamos a essa quantidade de unidades. Então tudo que foi levado em consideração tem um estudo, tem um levantamento, tem um diagnóstico. Bom, é evidente que quando você quer mudar o modelo de direção, você vai ter o embate com o modelo atual. Isso se fosse ao contrário, se todos fossem militares e você quisesse colocar outro modelo, você teria o embate. Isso é uma coisa natural. Agora, a militarização de colégios, em mais 30, como você diz, passa por uma questão levantada, principalmente na gestão passada, do antigo governador Mauro Mendes. Gente, a questão... que é a seguinte, eu tenho um salário pago entre os 5 do Brasil e tenho uma qualidade de ensino entre os 22. Preciso melhorar isso. É uma forma de melhorar a qualidade aqui? Vocês veem dessa maneira? Não teria outra maneira? Veja bem, a educação, não existe você só investir numa determinada área para você melhorar a educação, a qualidade. Você tem que investir em todas as pontas. E dentro das nossas políticas públicas, que é a Educação 10 anos, que é uma união de 30 políticas públicas, mais de 150 projetos, que tem como foco aí colocar a educação do estado de Mato Grosso entre as melhores do Brasil. E lá nós dividimos em 3 eixos: a modernização da infraestrutura, as tecnologias educacionais e principalmente a gestão pedagógica. Então o que é hoje o estudante do século XXI? O estudante do século XXI tem que estar dentro de uma sala de aula transformada. Paulo, eu tive há 15 dias atrás em Washington, nos Estados Unidos, capital dos Estados Unidos. A sala de aula lá não tem quadro. São ilhas onde os estudantes conversam um de frente para o outro. Existe um ambiente do estudante protagonista. Eles trabalham com Chromebook. O professor ali fica como mediador, trabalhando habilidades. Tem todas as disciplinas, mas eles trabalham habilidades com aquele estudante. Então deixa o ambiente mais leve, deixa a tecnologia ali
como o estudante já está acostumado a trabalhar. Os professores ficam fazendo a mediação ali, trabalhando com projetos, colocando na prática o que eles estão aprendendo em cima de um projeto. Tem laboratórios de prototipagem rápida. Então, tudo que eu vi lá, boa parte das ações é o que está dentro das nossas políticas aqui. Promover um espaço transformador dentro da sala de aula. É claro que esses resultados eles são a médio e longo prazo, mas nós já iniciamos. Aqui dentro do estado de Mato Grosso, essa inclusão digital do professor nós já fizemos. Estamos na fase de inclusão digital do estudante. Nós já entregamos 90 mil Chromebooks para as nossas escolas. Tem mais uma parte chegando aí. Esse ambiente de trabalhar com projeto, esse ambiente de trabalhar com Fab Lab, laboratório de prototipagem, estamos executando isso dentro da nossa unidade também. Robótica, trabalhar com lógica de programação, ou seja, as profissões do futuro serão profissões baseadas em ciências de dados, em tecnologia da informação. A gente está vendo a inteligência artificial dominar e entrar dentro das nossas casas, né? Entrar dentro do aparelho de celular, a forma de buscar hoje na internet, tudo tem uma inteligência artificial, a forma de se relacionar tem inteligência artificial, as redes sociais hoje têm inteligência artificial. Então a gente tem que preparar esse jovem do século XXI um ambiente de sala de aula que seja atrativo, que ele goste. Porque se a gente trabalhar com um ambiente tradicional, nós vamos estar cometendo um equívoco, né? A sala de aula preparada para o século anterior. E isso passa por muita formação, isso passa por avaliação, isso passa por ajuste de currículo, adaptação de currículo. Então tem toda uma estratégia que a Secretaria de Estado de Educação está investindo e utilizando como parâmetros boas práticas das melhores redes do país e também das redes internacionais. Tá? Então isso demonstra, inclusive nos indicadores de 2021 e 2022, demonstra que as políticas que o Estado está adotando estão surtindo resultado, porque os resultados estão começando a aparecer. Então não é simplesmente só salário ou só uma estrutura. Você tem que ter uma gestão pedagógica e a cultura do monitoramento e incentivar. Nós acabamos de aprovar, o governador Mauro Mendes aprovou 2 leis na Assembleia, quero agradecer aqui também a Assembleia, por entender que isso é essencial. Lá, o prêmio Estudante Nota 10, nós vamos estar premiando 30 estudantes por escola. Nós vamos estar incentivando professores vão ter a chance de ter um 14º e um 15º Qual o prêmio salário. para o estudante? Bom, prêmio lá nós estamos estudando em torno de R$1.000, mas isso está sendo regulamentado ainda. E o prêmio ele vai ser através de um smartphone, vai ser através de um watch, vai ser... que medalha aí? Não é prêmio menção honrosa. Não é prêmio menção honrosa. A gente tem que reconhecer de fato aquele estudante e o professor também. O professor ele vai ter metas coletivas da escola e vai ter metas individuais. E olha só que bacana, esse ano, em maio, nós vamos levar 100 estudantes para fazer um intercâmbio cultural na Inglaterra. Ele vai ser matriculado num curso de inglês lá, ele vai estar dentro de uma escola, ele vai estar estudando e além desses estudantes nós vamos levar 15 professores e com critérios dentro das 15 diretorias regionais de educação. Então nós vamos ter condições de levar estudantes de toda a região desse estado. Bom, o Vinícius está impaciente aqui para participar, mas eu preciso fazer mais uma pergunta para você. Nós passamos aí, tivemos há muito não se via nesse país, as gerações atuais não conheciam ainda essa polarização política que nós estamos vivendo. Vivemos principalmente na eleição, isso tende a arrefecer agora, mas demora um pouco. E a comunidade escolar não é alheia a isso, participa em muito. Né? Quanto isso atrapalhou e quanto isso está atrapalhando hoje o andamento do que deveria ser alheio a esse furacão que aconteceu na política brasileira. Bom, Paulo, é difícil a gente medir esse tipo de comportamento, mas o que nós, da Secretaria de Educação, temos conversado com toda a rede, eu estou falando de 670 escolas, 35 mil profissionais da educação, 350 mil estudantes. A educação ela tem que pregar a união. A educação nesse país ele tem que estar acima... Não União Brasil, né? A educação desse país ele tem que estar acima das questões ideológicas, das questões políticas partidárias. Isso eu não estou falando aqui no país, nos países desenvolvidos, a educação está acima desse discurso político, está acima da política de governo, é uma ação de Estado. E o que a gente tem que promover, independente de defender partido A ou partido B, que a educação ela tem que promover a união,
ela tem que promover ali a empatia, a responsabilidade, o respeito. É um ambiente de conhecimento e nós temos que respeitar as críticas, seja boas ou seja ruins, mas tem que respeitar o ambiente. Você tem que respeitar a fala de cada um. Então, o que eu tenho falado na educação, independente de partido A ou partido B, o nosso foco é melhorar a qualidade da educação do estudante, porque é ele que é o futuro. Não adianta a gente ficar discutindo a nível político se defende A ou B, ou se é uma ideologia diferente da minha. Não, isso está fora do nosso contexto. Então, independente da discussão, como você falou aqui no primeiro, e o sindicato de Várzea Grande, respeita o sindicato dos trabalhadores da educação, independente das posições, independente das falas. Quando a gente for falar da educação que interessa para o nosso estudante, nós vamos falar. Uma coisa eu sempre brinco lá na CEDU, que existe o sindicato dos alunos. Eu sou o presidente desse sindicato dos alunos, porque eu vou defender o interesse do estudante mato-grossense. Vinícius. Muito bem, bom dia, secretário. Alan Porto, é um prazer muito grande te receber aqui no nosso estúdio, né? Pela primeira vez, né? Aqui nos estúdios da Jovem Pan. Já tinha feito por telefone, né? Entrevista na época do auge da pandemia, né? Então é muito bom. Eu e a equipe também que te acompanha, né? Bom, o que eu quero te perguntar, secretário, algo que nós já discutimos na sua ausência e vamos aproveitar a sua presença. O Plano Mais Educação é um plano arrojado, né? Porque é um plano, assim, foi divulgado ano passado, né? E tem a meta de levar em 10 anos, né? Até 2032, levar o estado para o 5º melhor, né? Do ranking do IDEB, né? Até 2027 levar para 10º, né? Isso. E 2032 levar para 5º. Perfeito. Já subimos de 22 para 22º para 19º, né? Tivemos esse avanço, né? Mas assim, é algo ousado, porque é um ranking, né? Quer dizer, os outros estados não estão parados, eles vão continuar avançando também, né? Não é um número absoluto, é um número relativo, né? Então, assim, eu cheguei a olhar o plano, assim, na época, né? Até conversei com o Rui sobre isso. Assim, qual é a grande mudança? Haverá um aporte financeiro, que eu sei, acho que é um empréstimo do Banco Mundial, né? De 100 milhões, né? De dólares, né? Que está sendo negociado, né? E... Bom. Tem isso, tem o financeiro, mas é a mudança de estratégia mesmo, né? Porque é preciso, alguma coisa tem que ser feita de diferente, né? Para que nós consigamos aí em 10 anos dar esse salto tão importante, né? Isso que eu quero te ouvir. Bom, obrigado, Vinícius, pela pergunta, uma pergunta super importante, o como fazer, né? A política está lá e é importante dizer que essas 30 políticas não é que vai ser executada, ela já está em execução. E tudo com aporte financeiro do governo do estado de Mato Grosso. O ano de 2022 nós investimos 19,2%. Isso nunca aconteceu antes. Em 2019 vocês vão se lembrar que o Estado devia salário, as escolas não recebiam o PD, que é aquele dinheiro direto na escola, não recebiam PD conectividade, não tinham PD para infraestrutura, enfim, não tinha investimento no seu parque tecnológico, não tinha um sistema de avaliação próprio. A gente esperava o IDEB a cada 2 anos e detalhe, faz a prova do SAEB, 1 ano depois para sair o resultado. Aí eu te pergunto, como que nós queremos melhorar a educação desse estado se a gente não tem uma cultura de acompanhamento? Se a gente não tem um sistema de avaliação robusto para medir a velocidade, medir dentro dessa velocidade aí, qual que é o desempenho de aprendizagem do meu estudante? Então seria humanamente impossível. Então nós viramos essa página, veio a Educação 10 anos, nós contratamos o sistema estruturado de ensino, que não é só distribuir material didático. Material didático nosso é de excelente qualidade, é o que atende às escolas particulares aqui do estado de Mato Grosso e do Brasil, mas só que tem uma estratégia muito forte na formação continuada, e não é formação generalista, é formação em serviço. E como que nós vamos saber qual que é a deficiência do meu professor? Hoje nós temos um sistema de avaliação que avalia todos os estudantes. Eu abro o meu sistema, minha plataforma, eu sei o estudante, cada um. Se abrir aqui do MED, se abrir do liceu, eu sei turma por turma qual foi a nota e além, eu sei as habilidades e as competências que meu estudante foi bem e que ele foi mal. Então com isso, abre um leque de oportunidade gigante para nós. Porque eu sei exatamente qual que é a deficiência, eu sei onde que meu professor tem dificuldade em prática pedagógica, então eu entro na formação em serviço e eu trabalho no laboratório de aprendizagem, no contraturno, com esse estudante para recuperar e recompor a aprendizagem dele. Então assim, no Brasil, eu falo isso seguramente porque eu escutei isso da Fundação Getúlio Vargas, que acompanha várias redes, não tem nenhum sistema tão robusto e uma estratégia tão forte para elevar e melhorar os índices educacionais. Nós estamos nesse processo, estamos executando, as nossas avaliações elas vão acontecer a cada bimestre e esse ano ela vai acontecer de forma online. E de forma online, 24 horas depois eu já tenho um resultado. Então meu professor, a minha escola,
vai saber depois da avaliação, 24 horas depois, o resultado daquela avaliação e vai ter condições de fazer a intervenção pedagógica. Ou seja, a cada bimestre eu vou monitorar o meu estudante e é uma avaliação voltada para a aprendizagem, dar ferramenta, dar subsídio para o meu professor intervir e recuperar aquele estudante. Eu não vou ver o cenário ruim só final do ano quando esse estudante reprovou. Não, eu vou entender qual o problema dele a cada bimestre e tenho condições de recuperar ele. Então isso é uma estratégia muito forte que a gente chama de cultura do acompanhamento. Então nós vamos fazer um circuito de gestão da aprendizagem a cada bimestre. Então material didático de qualidade, material de apoio no laboratório de aprendizagem de matemática e português, material específico para o Enem, material específico de redação. Então, ou seja, tudo que o professor precisa para trabalhar com o estudante, a formação em serviço, a condição de trabalho pedagógico dentro da escola, uma alimentação de qualidade, um transporte escolar de qualidade, porque a gente trabalha naqueles 3 eixos, acesso, permanência e aprendizagem. Nós vamos dar condição para as nossas escolas. E detalhe, SEDUC vai entrar com bloco na rua. E o bloco na rua significa dizer o seguinte, que nós vamos monitorar e acompanhar através do órgão mantenedor, Diretoria Regional de Educação, no sentido de dar apoio para o meu professor. O que a escola precisa para atingir os resultados? E esse colchão atrás disso vai ter o quê? Os incentivos. Esses incentivos, eu vou ter uma escola que vai ter, cada escola vai ter uma meta de aprendizagem, um crescimento de 15%, e o meu professor vai ter as metas individuais, focado na formação em serviço e na assiduidade. Então, ou seja, nós amarramos a nossa política pública para gerar resultado. Porque hoje, no país, eu falo isso no Brasil, não existe muito essa cultura do acompanhamento. Não existe aquelas políticas baseadas em evidências para gerar resultado. Os países desenvolvidos, você pega os países da OCDE, os 30 melhores países que têm os melhores resultados no PISA, todas as políticas públicas, principalmente na educação, são baseadas em evidência. E a visão da SEDUC é justamente essa, política educacional baseada em evidências. A visão dessa política tem o estudante no centro dela. Então esse estudante ele é protagonista dentro dessas ações. E é isso que a gente está trabalhando. Os resultados vão aparecer? Vão aparecer, já começou a aparecer. Mas o nosso plano é um plano a médio e longo prazo, é um plano de Estado. Independente de quem esteja ali dentro da cadeira, existe um plano que precisa ser seguido e precisa ser acompanhado. E isso foi pensado, não foi pela cabeça do secretário Alão, dos seus adjuntos, foram mais de 1000 entrevistas. Tivemos a instituição Falcone, que é uma das mais respeitadas desse país, para planejamento estratégico, e ouvimos aí especialistas, pais, estudantes, professores, prefeitos, vereadores, governador, vice-governador, ou seja, foram várias pessoas envolvidas dentro desse processo para você ter um diagnóstico robusto e saber exatamente o que a educação precisa ter para a gente ter uma boa qualidade na aprendizagem. Então eu estou muito confiante. Esse ano letivo eu fui para as escolas segunda-feira, eu senti um movimento diferente, eu senti um engajamento diferente dos profissionais da educação, os estudantes motivam a trabalhar e você tem um ambiente diferente, os resultados acontecem. E é isso que a gente está buscando, é que os resultados cada vez mais possam melhorar. Porque quem vai ganhar com tudo isso é Mato Grosso, é os nossos estudantes, são os nossos profissionais da educação. A gente vê como o mercado de trabalho está muito competitivo hoje, as vagas existem. Aqui no estado de Mato Grosso, graças a Deus, uma economia pujante, né? Você vê aí uma taxa de desemprego menor nesse país, você vê um PIB, uma economia muito forte, e nós só vamos garantir essa sustentabilidade econômica no nosso estado se investir em educação. E é isso que esse governo vem fazendo, essa é a orientação do governador Mauro Mendes, que a gente tenha uma política eficiente, uma política eficaz. Por mais que você tenha um processo, tenha a política, mas que ela possa gerar impacto social na sociedade. É isso que a gente vem trabalhando. E a proposta da remuneração variável, isso que alguns estão chamando de meritocracia, né? Até já fiz a defesa dela aqui, já até relatei que estados que deram um salto, todos fizeram isso, né? Goiás, Pernambuco, Espírito Santo, né? O mundo faz isso. Pois é. Estados Unidos faz isso. Como que vai acontecer? Explica um pouquinho a parte operacional para o público, secretário. A parte operacional terá a meta global, né? Cada escola tem um resultado ali da sua avaliação, tem um resultado do IDEB, e ela tem que crescer 15%. Cresceu 15%, bateu a meta, essa é uma meta coletiva. A meta individual, só para você ter uma ideia, a taxa de assiduidade hoje dos profissionais da educação é 6%. É muito alta. Ou seja,
6% da nossa força de trabalho, que são os nossos profissionais da educação, não estão na escola. Então, o que nós vamos incentivar? Aquele profissional, aquele professor que no ano cumpriu toda a sua jornada de trabalho, esteja lá, ele vai ter um peso de 30%. Isso já é meta individual. Aquele professor que realizar as 150 horas de formação em serviço que a gente planejou durante os 4 bimestres, terá 20%. Nós vamos começar com uma régua baixa. E a cada ano nós vamos melhorando, evoluindo, discutindo com os profissionais de como avançar nessas metas. Tem escola que tem DEB de 7,1. Eu não posso colocar 15% para aquela escola crescer, porque vai ser uma meta muito difícil de cumprir. Então você tem meta para aquelas escolas com baixos resultados, com médios resultados e com grandes resultados. E aí a gente vai calibrando os nossos parâmetros de avaliação. E também vai calibrando os parâmetros de avaliação individual. O importante dizer é que toda escola tem que cumprir no mínimo 80% dos estudantes realizar a avaliação, né? Então tem os critérios mínimos que são critérios gerais. Então isso vai ser publicado nos próximos dias para os professores. Nós estamos desenvolvendo uma calculadora e vamos colocar isso aí no site da SEDUC para o professor entrar lá dentro e fazer o seguinte, fazer uma simulação. Eu cumpri na meta da minha escola, eu cumpri na minha meta individual, qual que é o valor que eu terei de premiação? Será que eu vou conquistar o 14º, 15º salário? Então a gente está estruturando as orientações técnicas para que o professor não tenha dúvida e que o processo seja transparente. Ok. Bom, são 7h54. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte. Ele está falando sobre a lei que alterou a Lei 50/98 dos profissionais da educação básica, quando ela será sancionada. A Assembleia retornou essa semana. Está a previsão para mandar para o Palácio hoje. E assim que mandar para o Palácio, ela será sancionada. O que dispõe essa lei para nós outros acá? O que dispõe essa... Ela perde, né? Bom, a Lei 50 de 98 é a lei dos profissionais do plano de carreira dos profissionais da educação, não só dos professores. É dos professores, técnico e apoio. As alterações que nós fizemos foi o quê? Permitir a gratificação por resultado, né? Nós falamos também da carga horária. Hoje o professor tem uma carga horária de 30 horas. Ele pode optar, isso é opção, não é que ele vai mudar. Ele pode migrar para uma carreira de 40 ou 20 horas. Isso é por adesão. Então essas foram as duas principais alterações dentro da legislação. E a outra alteração é incluir o regime integral para a função de diretor, secretário e coordenador. Essas funções ela trabalha 40 horas dentro da escola e só recebia por 30. Então isso foi uma correção aí, uma dívida de vários anos. Então aquele professor que é diretor, que é coordenador, secretário escolar, ele vai receber por 40 horas, ele vai receber dedicação exclusiva e o regime integral. Ou seja, ele vai ter um salto no seu salário nessa função de 33%. Então isso é um reconhecimento e valorização do profissional da educação. Essas são as 3 alterações que tiveram na lei LC 50. E os direitos de todos os profissionais estão garantidos, não alterou o direito de ninguém. Bom, 7h56, já próximo do final do programa. Como o debate é grande, e tem uma pergunta aqui, eu fiz de uma outra maneira, eu vou fazer da maneira com que o ouvinte fez aqui, porque eu acho que é mais clara. Quando eu perguntei por que o Adalgisa de Barros, existe uma deficiência lá nessa escola que necessita que seja militarizada. Não há outras escolas estaduais no município que tenham um desenvolvimento abaixo do Adalgisa, que seria mais interessante instituir primeiro. Agora, sendo prático e saindo da discussão sim ou não. Porque essa está ruim mesmo? Seria vantajoso só para o Adalgisa ou não daria para elevar a qualidade de ensino da cidade buscando uma escola que esteja com um desenvolvimento menor do que a Adalgisa? Bom, a Adalgisa não tem um índice bom educacional. E aí eu pergunto para o Paulo, eu pergunto para o ouvinte. A Adalgisa, nossa diretora, entrou lá essa semana. Em um ano, nós mandamos para a Adalgisa 40 ar-condicionados para ser instalados. Nós mandamos mais de 80 Chromebooks. Nós mandamos televisores há um ano atrás, mobiliário. A nossa diretora chegou lá, esses Chromebooks
essa tecnologia nunca foi utilizada com os estudantes. Material didático, investimento alto, material didático de qualidade, não foi distribuído para os alunos. Nós mandamos uniformes para os estudantes gratuitamente. Aquela escola vendia uniforme para os pais. Ou seja, que gestão é essa? Que execução de política educacional é essa? Então, a comunidade escolar que está me ouvindo e o Paulo fez novamente essa pergunta. O que nós queremos fazer na Udalgisa é gestão, é fazer as coisas funcionarem. E é o que não estava acontecendo naquela unidade, não estava funcionando. Muito bem. 7h58, quero agradecer a presença, a disponibilidade de tempo, deixar lá o senhor fazer toda a sua secretaria para vir aqui bater esse papo com a gente. Retorne mais vezes. Educação é um assunto que sempre haverá o que debater. E precisamos disso. Obrigado pela presença, obrigado pela entrevista. Com certeza, eu que agradeço aqui o espaço, a Secretaria de Estado de Educação está à disposição. E só para finalizar, é um recado para os pais e para os estudantes, principalmente para os pais: acompanhe a vida escolar do seu filho. O estado de Mato Grosso está colocando tudo o que há de moderno, né, desde kit escolar, uniforme escolar, material didático, valorização do profissional, mas é importante que as famílias acompanhem. A cada bimestre, o seu filho, o estudante, vai fazer uma avaliação. Isso é muito importante para que a gente tenha condições de medir a eficiência e a aprendizagem do seu filho. Então acompanhe a vida dele, engaja ele, motiva ele, porque a única forma da gente colocar os nossos sonhos em prática é através da educação. De a gente melhorar uma sociedade é através da educação. Então eu faço esse apelo para toda a comunidade escolar.